Fala, rapaziada, tudo bem? Então hoje eu quero falar sobre uma polêmica aí que eu vi hoje numa rede social. Mas antes eu quero agradecer ao pessoal da Natural Saúde, que tem me dado um apoio aqui, tem me dado uma força aqui na cidade de São Domingos do Araguaia, aqui no Pará. E vamos lá porque a gente veio para resolver aqui, né? Primeiro, eu sou terceiro grau de Jiu-Jitsu. Sou aluno do mestre André Ricardo, com muito orgulho. E tô com uma faixa roxa na cinta agora. Poxa, Adriano, você é um terceiro grau, anos e anos para conseguir chegar aí, e agora me coloca uma faixa roxa na cinta. Então vamos entrar para a explicação. Eu ouvi uma polêmica numa rede social aí, hoje, sobre um cara que é faixa preta dos anos 90, de karatê. E ele questionava por que ele não podia colocar uma faixa graduação de jiu-jitsu na cinta, porque o professor dele parece estar segurando, qualquer coisa desse gênero. Sendo que nos anos 90 o karatê já treinava um chão, mas era um chão grosso, mais focado para o estilo do vale tudo na época, principalmente em Curitiba, que não, o jiu-jitsu estava chegando naquela época lá. Então o que acontece? Eu tô aqui com uma faixa roxa na cinta e uma faixa preta terceiro grau na mão. Sou aluno do mestre André Ricardo e sou aluno do mestre Vitor Ninja, o Vitor Pires, lá do Rio de Janeiro, da luta livre. Aí entra aqui, ó, jiu-jitsu e luta livre. Qual que é a diferença? Por quê? Então deixa eu falar agora. Cada modalidade tem uma especificação. Por exemplo, no karatê lá que eu citei, que eu também pratiquei, a gente tinha um chão mais grosso e mais focado para o MMA ou para o vale tudo na época. Então não era jiu-jitsu e não era luta livre, entendeu? Não era outro tipo de coisa, era outro foco, era um grosso modo, o armlock era um tanto incorreto. Então eu conheci um professor de jiu-jitsu chamado Rodrigo Bedenarzuki, que me introduziu no jiu-jitsu. E aí eu coloquei o kimoninho, comecei a trabalhar o jiu-jitsu sem pano. Ó a diferença. Mas eu tinha uma grande paixão pelo aquele estilo que nós treinava. Eu era relativamente... era grosso, mas eu era um cara mais ou menos duro no grappling. Então eu comecei a namorar a luta livre. E a vida toda, se você for lá em 2016, no canal do Adrianinho Highlander, você vai ver que eu já estou pregando a luta livre e já estou lecionando a luta livre junto com o Rafael Bi, com uma galera lá da luta livre e um pessoal do MMA de Curitiba. E com o mestre Alexandre He-Man, que é um cara que sempre me deu uma força nisso. Só que assim, nós trabalhava mais focado na submissão. A luta livre é um estilo que ele, de forma engenhosa e mecânica, trabalha a questão das finalizações sem pano, com bastante queda, um trabalho de grappling pra caramba, um trabalho mais focadão no trabalho de wrestling e finalização focada no sem pano. Já o jiu-jitsu, ele trabalha uma arte focada na defesa pessoal, trabalha uma arte focada num trabalho já trazido pelo mestre Hélio Gracie, hoje pelo mestre Carson Gracie, que eu acredito que foi o grande difusor do jiu-jitsu também, para nós, não só como grande mestre, o nosso grande grão-mestre Hélio Gracie, mas o grão-mestre Carson Gracie também trouxe muito trabalho para nós, focado na disputa e focado na competição para ganhar. Já o jiu-jitsu, ele tem um trabalho meio que padrão, galera. É uma evolução todo dia? É uma evolução todo dia. Eu sou apaixonado por jiu-jitsu, senão eu não teria chegado aqui. Amo meu mestre, amo, meu paizão. Mas eu peguei a faixa roxa de luta livre. Então eu divido as coisas. Eu tenho um amigo meu, o Christopher Led, ele sempre falava assim, ó, Adriano, tem que trabalhar na cartilha. Então a gente trabalha na cartilha hoje no grappling do jiu-jitsu
e da luta livre. Então eu, com muito orgulho e muito, olha, sem palavras, são anos de lesões, anos de orelha estragando, anos de deixando de viver uma vida social às vezes, e até deixando de viver uma vida relativamente natural e normal para mim chegar aqui. E anos para mim conseguir pegar isso aqui, ó. Em 2016 eu já estava correndo atrás disso. E eu já sabia, eu trabalhava, eu iniciei a minha parte de grappling, de luta agarrada, foi no Submission, na época. No Couto Pereira, se não me engano, e também nos internos da Brasil Impacto, que era a equipe que eu comecei lá. E aí eu comecei a treinar, treinei com o Rodrigo, treinei com o mestre André Ribas, o Neguinho, treinei com o mestre Fábio Solari, treinei com o mestre Fábio Gabriel, da antiga CG Quimo, não sei se existe ainda essa equipe, mas é da CG Quimo, Barbosa, e treinei e terminei, já faz muitos e muitos anos, desde a minha faixa roxa, que eu treinava já com ele, o mestre André Ricardo, que me abraçou e mesmo quando eu perdi a visão, ele me abraçou e me adaptou ao meu jogo. Então, amo jiu-jitsu. Você vai ver eu muitas vezes de kimono, mas algumas vezes você vai ver eu lecionando sem kimono com a faixa roxa, que é a luta livre esportiva. Eu represento o projeto, a Vencer Luta Livre do mestre Vitor Pires ou Vitor Ninja. Beleza, galera? Então fica aí a explicação. A cartilha de cada luta é cada luta. Então não tem como eu chegar e falar, não, eu sou do karatê e sou preta de karatê desde os anos 90 e quero a preta de jiu-jitsu. Não vai. Não tem como eu chegar e falar, ó, minha preta velha, rasgada de jiu-jitsu e eu quero uma preta de luta livre. Não dá, são modalidades diferentes. Então a gente tem que ter essa consciência. Não quer eu tenho limitações, eu também tenho. Eu sou deficiente visual. Não parece, né? Mas eu tenho 40% de uma visão e tenho 0 na outra. Mas sei muito bem dividir a cartilha. Eu dou aula de Muay Thai também. Eu sou graduado faixa preta de Muay Thai e sou quarto dan de kickbox. Mas são cartilhas diferentes. Então a gente tem que entender isso. Muay Thai é Muay Thai, a regra de Muay Thai é essa, o estilo do Muay Thai é esse. E o kickbox é o kickbox, o karatê é o karatê, o Muay Thai é o Muay Thai. Não tem como misturar cartilha. Hoje chega muita gente na minha academia falando que é Muay Thai. E eu vejo que não é. Tá muito mais para kickbox e karatê do que para Muay Thai. Então a gente tem que dividir a cartilha. Não dá pra você falar que é faixa preta de jiu-jitsu e querer uma faixa de luta livre. Ou ser um karateca e querer uma do Hapkido. Ou que são estilos relativamente parecidos em muitos estilos no Brasil. Então, não tem como eu ser do Shotokan e chegar no Kyokushin e já querer a preta. Então, cada estilo é um estilo, cada luta é uma luta, não dá para dividir, não tem como eu olhar a tua história no sambo e te dar uma preta de jiu-jitsu. Não tem como. Então, cada estilo é um estilo, então a gente tem que entender isso, não é a história. É o jeito de lutar, é a forma de lutar, é a regra de lutar e é a história na luta. Beleza, galera? Força e honra! Os!